2 horas e 35 minutos e, na verdade, o dólar vem nos últimos dias com uma queda bastante acentuada. Agora, por exemplo, cai 0,41%. Cotação de venda do comercial está em R$ 5,30, quase 31, é R$ 5,308. E a Bolsa de Valores, que já teve momentos melhores, agora registra queda de 0,28%, mas o Ibovespa lá pertinho dos 107 mil pontos. Nós vamos falar sobre esse comportamento do mercado agora com o Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe do Banco Alfa. Luiz Otávio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Pois é, Luiz Otávio, o Banco Central, a equipe econômica de modo geral, tentam passar um recado positivo quanto às perspectivas da economia, até minimizando o risco de uma nova onda, como tem acontecido na Europa e nos Estados Unidos, e de fato os mercados têm reagido melhor, têm buscado aí foco mais positivo, como as notícias referentes a vacinas, a própria eleição de Biden foi feita, teve uma leitura favorável depois, mas em termos concretos, você acha que o ambiente econômico hoje dá margem para otimismo mesmo? Ó, Denise, eu acho que o ambiente econômico suscita um pouco mais de cautela, tá? O problema, e aí os exemplos que você deu, que o mercado reagiu favoravelmente ao Biden, favoravelmente às vacinas, mesmo num cenário de tanta incerteza, com segunda onda na Europa, possível segunda onda nos Estados Unidos, ainda uma incerteza com relação a desenvolvimento da doença aqui no Brasil, tem a ver com fluxo. Tá? Então, a gente até brinca no mercado que contra fluxo não há argumentos. Tá? Então, a gente tem visto aí uma sequência de dias com entradas de próximo de 5 bilhões de reais de investimentos estrangeiros na Bolsa de Valores. Tá? E foi isso, basicamente, que fez a Bolsa de Valores sair daqueles patamares abaixo de 100 mil pontos e está rodando agora próximo de 107 mil, apesar de todas essas incertezas. Tá? Então, eu acho que enquanto a chance maior, até pelas declarações da Christine Lagarde ontem, do Jeremy Powell ontem também, com relação à postura dos bancos centrais mundiais no meio dessa confusão da pandemia, é de que essa liquidez internacional abundante vai continuar. Tá? Então, num cenário desses, digamos que o apetite a risco do investidor estrangeiro fica muito maior. Tá? Então, eu acho que ele acaba sendo um pouco mais leniente com com as condições econômicas do que seria numa condição normal. Tá? Então, eu acho que você pode até fazer um cenário econômico muito concreto de que existem muitos riscos de desaceleração por conta da Covid, riscos de fiscais aqui no Brasil, mas enquanto tiver esse fluxo vindo para o Brasil, a gente vai ver essa combinação de bolsa forte e dólar para baixo. É porque tem muito dinheiro no mundo já há bastante tempo. A gente vê os bancos centrais trabalhando com o nível de juros muito baixos. Quando o Brasil ainda estava aquela faixa dos 14,25, que durou muito tempo durante a fase recessiva mesmo, no mundo a gente tinha juros baixíssimos, não é? E injeção de recursos nas economias para tentar alavancar um desempenho melhor. Isso foi intensificado com a pandemia e esse dinheiro que está procurando lucro, né? Exatamente, Denise. E, na verdade, a gente tem que ver que quando você olha essa questão da Covid, que é efetivamente aí talvez o assunto mais quente nesse momento, tá? Por conta de tudo que está acontecendo, não é só na Europa. O Japão ontem atingiu o maior nível de casos diários desde o início da pandemia. A Coreia do Sul está retomando algum tipo de isolamento social em algumas áreas do país. Tá? Então, você tem, principalmente nesses países que vão entrar no inverno agora no hemisfério norte, você tem uma preocupação muito grande com a questão da Covid. O que está meio, além da questão da liquidez, o que está equilibrando um pouco essa discussão é que, ao mesmo tempo que você tem mais notícias vindo da segunda onda, você tem boas notícias vindo das vacinas. Tá? Então, várias vacinas que a gente tem visto reportagens sobre a eficácia delas no período de testes, elas estão todas acima de 90%. Tá? Eu estava até vendo ontem uma entrevista de um dos dirigentes da OMS,
dizendo que, por exemplo, a vacina contra a poliomielite tem uma eficácia de 70% e é considerado um sucesso, ou seja, a gente está em vias de ter uma vacina efetivamente eficaz contra a Covid-19, o que faz com que essas notícias ruins vindas de uma segunda onda acabem sendo minimizadas, porque, na verdade, elas vão ter digamos, um período de limitado, porque a partir do momento que você conseguir fazer, tiver uma vacina, o mercado já vai começar a olhar mais para frente, tá? Quando é que a gente vai voltar ao normal e não a gente teve uma segunda onda e a economia vai voltar a piorar. Tá? Então, eu acho que a gente tem que ver isso em conjunto. As notícias boas de vacina e a liquidez meio que equilibrando as más notícias vindo da segunda onda no hemisfério norte. Agora, o problema é que nós tivemos o Brasil durante um bom tempo não conseguindo aproveitar essa nova onda. Logo depois da pandemia, quando chegou o fundo do poço, o mercado brasileiro teve uma reação forte, mas a gente via que não tinha participação de capital externo, né? Houve uma alavancagem muito forte por causa do investidor brasileiro, diante de juros muito baixos e até negativos, né? Ainda buscando alternativas, mudando inclusive o perfil de investimento. Agora, nas últimas semanas, é que o Brasil entrou na roda aí para atrair capital externo. Eu acho que uma das coisas que estava meio que travando a alocação de portfólio, eu acho que tinha muito a ver com a questão da eleição americana. Tá? Eu acho que era um risco que o mercado tinha. Eu acho que na transição aí da eleição, muitas dúvidas como seria, qual seria o desenvolvimento desse assunto. Tá? E isso talvez fizesse com que houvesse uma aversão a risco generalizada. No caso do Brasil, eu acho que uma das coisas que continua, obviamente, na discussão, que é a questão fiscal, eu acho que o investidor estrangeiro está começando a perceber que a gente está chegando próximo do momento decisivo. Tá? Ou seja, a discussão fiscal é 0 ou 1. Tá? Ou você vai ter um orçamento equilibrado para o ano que vem e a gente vai aproveitar essa liquidez abundante, e aí o dólar é mais próximo de 5, bolsa voltando para 120 mil pontos, tá? E o Banco Central podendo manter esses juros em 2% durante mais tempo, tá? Ou vai ser um orçamento desequilibrado, estourando o teto, sendo formalmente ou informalmente, tá? O teto estourado, o mercado vai reagir mal a isso, o dólar é acima de 6, bolsa vai voltar para níveis abaixo de 100 mil pontos e o Banco Central vai ter que acabar subindo os juros antes do previsto. Então, a gente não tem... É uma questão agora de aposta, você está no 0 ou você está no 1, tá? Porque a gente não vai ter um meio termo nessa discussão e esse momento decisivo está chegando. Tá? Então, quem tem o investidor que está com essa liquidez queimando na mão e não acredita no rompimento do teto, é o momento dele alocar o capital. Tá? Então, eu acho que, a despeito também de aqui dentro a gente não ter resolvido ainda o nosso problema, tá? Eu acho que a proximidade da solução, eu acho que também tem atraído esse investidor com mais apetite ao risco. Apostar no bom senso, né? Na verdade, o mercado está apostando muito nisso, né? Que está chegando o prazo final, vai ter que tomar uma decisão. Hoje, inclusive, haverá reuniões aí dos líderes da bancada do governo com o presidente Bolsonaro, que ele que vai dar a palavra final do que pretende fazer em relação às contas, novo programa de renda e tudo mais. Então é isso, é apostar no bom senso, né? Eu acho até, Denise, se a gente for ver o que aconteceu nos últimos 3 meses, e a gente perdeu boa parte dessa onda também de liquidez nesses últimos 3 meses, a gente está bem, pegando o real como um exemplo, a gente está bem atrás em termos de performance com relação às outras moedas emergentes, e eu acho que tem muito a ver com a questão de que o mercado tem disciplinado a parte política do país. Tá? Ou seja, toda vez que o governo ou o Congresso tenta algum tipo de ideia alternativa para o teto dos gastos, como a prorrogação do orçamento de guerra, por exemplo, tirar
o auxílio emergencial de dentro do teto dos gastos, o mercado reage mal e essas notícias e essas ideias são arquivadas. Tá? Então, eu acho que o que o mercado tem visto é que, efetivamente, a despeito da vontade interior de alguns setores do governo e do Congresso de burlar essa restrição fiscal, o bom senso tem prevalecido no final. Tá? Então, como a gente está chegando no final do final, tá, eu acho que o mercado está apostando nisso, no que o bom senso no final vai prevalecer. Feito, nós ouvimos o Luiz Otávio de Souza Leal, que é economista-chefe do Banco Alfa. Luiz Otávio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.